Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, à nossa aula de obstetrícia. E hoje a gente vai para o terceiro módulo, no qual a gente vai abordar sobre a gravidez sadia, Quais são os sinais e sintomas de uma gravidez, as necessidades de internação, da gestante e também o hospitalismo, que a gente vai abordar tanto o hospitalismo adulto como o infantil, certo? Na gravidez sadia, é toda aquela gravidez, que a mulher ela tem a idade adequada para a gestação, que, de acordo com o Ministério da Saúde, são mulheres, acima de 18 anos, até 36 anos. E nos casos de gravidez que podem correr algum risco, são geralmente aquelas em que a adolescente, está gestante, ou então quando ela já passou dos seus 36 anos. Por quê? Porque há um grande risco de, além de ter uma gravidez com complicações, o feto também pode ser gerado com algumas alterações genéticas, Por exemplo, a síndrome de Down. Então, o que se espera de uma gravidez comum? A gravidez, os sinais, mais comuns são o quê? Pequeno sangramento vaginal, atraso menstrual, cólicas uterinas, a dor na mama, tanto a dor como também o aumento dos seios, alterações dos mamilos, tem os glomérulos, que são como se fossem pequenos caroços ao redor do mamilo. Então ele vai ficar mais escuro, a auréola, e eles vão ficar mais acentuados. Enjoos, salivação, prisão de ventre, barriga inchada, fadiga e sono, vontade frequente de urinar, desejos alimentares, alterações do paladar e olfato, intolerância a odores, aumento dos gases intestinais, tonturas, alterações do humor, dor de cabeça, corrimento vaginal, cravos e espinhas, rinite gestacional, que no caso seriam as alergias, cãibras nas pernas, principalmente no terceiro trimestre, isso ocorre bastante, hemorroida e hipotensão postural. Para quem não sabe, a hipotensão postural é a queda da pressão, devido à nossa postura, devido à postura da gestante. Então, se ela está deitada e levanta de uma vez, ela pode ter uma queda de pressão, por conta, do excesso que fica contricto, os seus vasos, enquanto ela está numa posição só. E lembrando que esses sinais, eles não vão aparecer todos, podem não aparecer todos numa gestação. Você pode ter pelo menos um ou dois deles. E não é via de regra, mas é o que pode acontecer com o seu corpo. Então é considerado uma gravidez sadia. E aí, existem 10 passos para uma gravidez saudável. Dentre elas, nós podemos destacar, por exemplo, o começo do pré-natal, que tem que ser o quanto antes. Se alimentar bem, adequadamente, comer alimentos saudáveis. E você não precisa comer por dois, Então, sempre tomar cuidado com isso, até mesmo pelo excesso de peso que pode vir causar, por exemplo, a hipertensão, como a gente estudou na aula passada, e também a diabetes gestacional. Tomar cuidado também com o que come, Fazer uso do ácido fólico, que ele vai ajudar na preservação e na formação, neuronal do feto. Fazer atividade física regularmente, a não ser que haja uma contraindicação do médico. Não tomar remédio sem falar, com médicos também serve sim para todos nós, a questão da automedicação, só que na gestação acaba sendo bem mais grave. Reduzir o consumo de café para que também não aumente o estresse, e ocorram outras alterações no corpo. Parar de fumar e de beber, isso é muito importante, porque além de você não estar trazendo qualidade para você, está provocando também problemas, de saúde no feto.
E descansar bem, para reduzir a questão de ansiedade, de estresse. Então, isso é muito importante. E quais são as necessidades da gestante frente à internação? Então, qual é o guia de internação que ela precisa fazer, né? Existem 2 momentos. O primeiro momento é quando a gestante ela já tem um parto agendado, né? Pode ser porque ela vai ter o parto cesáreo ou porque ela então quer o parto assistido, né? Tem isso também. E o que acontece? É aquele procedimento que ele é eletivo, né? Ou seja, ele é agendado conforme uma data, né? Feita pelo médico junto com a maternidade. E aí, ela pode se internar tanto antes, né, do dia previsto, como também no mesmo dia da internação. E o que é o pronto atendimento? Já é aquele parto, né, que precisa tem uma certa urgência, né? Ou seja, a mamãe já está entrando em trabalho de parto. Então, né, feita a internação já daquela gestante, né, para observar e avaliar quais são os requisitos do parto, né? Se ela tem um rompimento de placenta, está em perda de líquido, por exemplo, se ela já está em dilatação, já está em trabalho de parto. E quais são os procedimentos que a gente precisa saber, né? Quando a gestante, ela já teve o bebê, né, que é chamado pós-parto, precisa fazer a coleta do teste do pezinho, né, que ele vai proporcionar a investigação de muitas doenças, né, dentro do seu período de 48 horas de vida, ou seja, em 2 dias a criança precisa fazer o teste do pezinho. Tem que também ser feita aquele teste da audição, do olhinho, da linguinha, do coraçãozinho e também exames laboratoriais. Nesse momento também é feita a aplicação, né, da vitamina K para evitar também as hemorragias, né, na criança, no bebê, é o RN, e também a aplicação da vacina tanto contra a hepatite B contra a tuberculose, né, que é a famosa BCG, que é onde fica aquela marquinha, né, aquela cicatriz na região da vacina. Então, tudo isso é recomendado nos primeiros dias de vida ainda do recém-nascido. E como é que funciona o acolhimento, né? Quando a gestante, ela dá entrada à internação, né? É feita a internação da paciente, então ela já é encaminhada para essa sala de acolhimento, já para uma avaliação, né? Até mesmo observar se tá tudo ok com a gravidez, né? Se não tem nenhum risco, está tudo ok com o bebê, fazer o acompanhamento. E aí, estando tudo ok, observar que ela está em trabalho de parto, ela é encaminhada para o pré-parto no centro obstétrico. Outra observação importante a se fazer é em relação ao recém-nascido, né? Que não é indicado fazer o uso da chupeta, até mesmo porque ele acaba atrapalhando, né, na amamentação. A roupa do bebê, ela é trocada diariamente após o banho, né? Ou quando estiver suja, ou quando a família solicitar, né, também. Deixar a primeira troca do bebê separado, pois ela vai ser entregue ao centro cirúrgico, por isso que é bom, né, fazer toda uma organização das roupinhas do bebê e separar que ele já vai sair, né, do centro obstétrico. Utilizar fralda descartável, produtos de higiene, né, que caso a mãe não tenha, o hospital também ele pode fornecer esses produtos. E o acompanhante ele deve trazer os seus pertences, né, de higiene pessoal. Então é muito importante a gestante se organizar, entendeu? Toda a maternidade ela passa uma lista do que você vai precisar, entendeu? Porque às vezes as mulheres pecam muito em excesso, trazendo coisas que às vezes não são só fúteis, né? Não tem tanta necessidade e às vezes o básico acaba esquecendo de trazer. Então já é deixar tudo organizado para quando chegar o momento eles poderem fazer o uso. Tem também algumas observações que a gente pode ver, como o uso, né, de alfinetes, etiquetas e elásticos, né, em roupinhas. Então, tomar cuidado e retirar tudo isso. Lavar, né, com sabão neutro as peças que vão ser utilizadas. Interessante também não usar amaciante nem perfumes para que não desenvolva um processo alérgico no bebê.
Evitar golas e babados, né, muito grande para que não incomode o bebê e nem também atrapalhe na amamentação. Utilizar tecidos sempre de acordo com a estação do ano. Se está frio, pode estar usando um linho, lã, algodão, mas quando está muito quente, tem que dar preferência às roupas leves, né? E evitar também a utilização de tiaras e elásticos, né? Porque aperta muito a cabecinha, né? E aí pode também machucar o bebê, assim como os broches, né? Presos às roupas. Na maioria desses casos que não é nem mais utilizado, né? Broches em crianças, né? Então, assim, mas quem ainda faz uso, que tem pessoas, né, que ainda podem fazer uso. Então, o ideal é que não use, porque vai causar perigo ao bebê. E quais são os cuidados, né, que nós, como equipe de enfermagem, devemos orientar as mamães, né, as mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, né, sobre o cuidado com a amamentação. Por quê? Porque existem muitos benefícios, né, como eu já expliquei na aula passada. Ele tem benefícios, por exemplo, né, no fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. E aqui a gente observa também que é a praticidade, porque o leite já vai vir pronto, com a temperatura e o sabor adequados, vai ter nutrientes que vai ajudar no desenvolvimento do bebê. Quais são esses nutrientes, né? Principalmente vai ter anticorpos, água e proteína, né? E gordura também, né? Que a gordura é que vai fazer com que o bebê ele tenha essa ganho de peso. É de fácil digestão, protege contra infecções respiratórias e gastrointestinais, pois ela vai conter o que? Anticorpos que vão promover a imunidade. Diminui a incidência de alergias, diminui o risco de obesidade e diminui também o risco de diabetes na vida adulta. Ele também pode promover, né, o desenvolvimento do cérebro, aumentando o que? A sua inteligência, né? Então é muito interessante isso. Não tem risco de contaminação, pois ele vai direto da mama para a boca do bebê. Desenvolve e fortalece a musculatura facial, preparando para a mastigação e também para a fala. Então, o momento lá da amamentação, ele vai fortalecer os músculos da face, que vai desenvolver a fala da criança. Faz o bebê também se sentir mais seguro e querido, né, no colo da mãe. Então, isso como eu expliquei, né, o fortalecimento de vínculo. Colabora para o bom desenvolvimento neurológico do bebê e também para o desempenho profissional quando ele estiver adulto. E quais são as vantagens para a mamãe? Vai diminuir o sangramento, né, após parto. E também vai fazer com que a mãe ela retorne de peso mais rápido. Por quê? Porque quando ocorre a amamentação, ele vai liberar um hormônio chamado ocitocina, que além de ajudar na produção do leite, ele também faz com que o útero ele contraia, né, voltando ao seu tamanho normal. Previne também contra o câncer da mama e do ovário e também do útero e não dá trabalho para preparar. E para a sociedade, as vantagens é que o leite ele sempre vai estar pronto e livre de contaminação. Ele é economicamente um alimento sem custo, né, colaborando para o orçamento familiar, prevenção da diabetes mellitus tipo 2, né, que é aquela diabetes adquirida, e colabora também para uma sociedade sustentável. E tem um grande impacto na redução de internações, né, por doenças na infância. Então, como o leite ele fornece a imunidade através dos anticorpos, então vai fazer com que as crianças adoeçam menos. Temos também que tratar lá no guia de internação a prevenção de quedas, né, das gestantes. Então, tem que evitar utilizar roupas compridas, né, em que atrapalha a visualização dos pés. Então, faz com que a gestante ela pode pisar por cima do vestido, por exemplo, e vir a escorregar ou cair. Evitar a utilização de salto alto no ambiente hospitalar. Após o procedimento cirúrgico, seguir sempre as orientações da enfermagem em relação à saída do leito. Quando ocorre o parto cesáreo, por exemplo, a gestante ela precisa ficar de um dia para o outro, né, deitada, até esperar o efeito da anestesia e ela poder, né, levantar. E até para levantar, ela tem que tomar cuidado para não ter, né, a hipotensão, que é a queda da pressão, né, pela questão da postura dela. Então, ela tem que pedir ajuda para levantar com cuidado.
No caso, quando ela estiver se sentindo fraca, né, ou com tontura também, não pode se levantar sozinha. Aguardar a avaliação sempre de um profissional. Evitar tomar banhos quentes, porque também ocorre a queda da pressão, né, e o risco também de queda. E caso a gestante ela tenha uma identificação com determinado cor de pulseira, né, isso vai indicar alguma demanda ou necessidade especial para aquela gestante. E esclarecer sempre as dúvidas, né? A equipe de enfermagem ela precisa sempre estar atenta a isso, né? Porque tudo que nós formos fazer no paciente, precisamos primeiramente pedir licença, né? E explicar o procedimento. E se ela tiver dúvida, a gente precisa sempre estar esclarecendo. Dentro da internação, a gente também vai ter, né, a UTI neonatal. Porque lembra que eu expliquei na última aula, toda cirurgia, ou seja, se a gestante for passar por uma cesárea, ela precisa de quê? De um leito de UTI reservado. Não quer dizer que ela vai usar, mas que precisa ser reservado, tanto um leito para a mamãe como para o RN. Então, assim, dentro da UTI neonatal, ele tem uma assistência bem especializada, né? Contando com cardiologistas, neurologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, entre outros, né? E o hospital, ele também precisa, né, ter todo o auxílio, contando com recursos tecnológicos, né, para o diagnóstico de qualquer problema, né, qualquer doença. Além também dele precisar realizar a ecocardiografia neonatal, ultrassonografia neonatal, radiologia neonatal, tomografia computadorizada e até mesmo a ressonância magnética. Então, assim, é um leque, né, de exames que o bebê, se ele precisar, o hospital tem que estar alinhado com essa demanda, né, fornecer esses procedimentos. E o banco de leite? O banco de leite também é muito importante, e tanto que é o profissional de enfermagem que é responsável pelo banco de leite. Então, é um suporte, né, de leite humano para aquelas bebês prematuros que estão em UTI, que a mamãe não pode dar de mamar fisicamente, não é isso? E quando tem uma indicação clínica, por exemplo, mamãe soro positivo, ela não pode dar de mamar, então ela vai fazer o quê? Ela precisa, né, do banco de leite, né, a doação do leite humano de outras mães, que vai passar por um rigoroso controle, né, tanto de armazenamento, né, como de laboratoriais, para que o leite seja seguro para o seu RN. Vai haver, né, uma sala de coleta no banco de leite, que ele é um espaço disponibilizado, né, para as mães fazerem a retirada, né, do leite para os bebês que estão internados na UTI neonatal. Então, elas poderão, né, tirar o seu leite sob a supervisão e oferecê-lo in natura ao seu filho. É também um local onde recebem orientação de como tirar, armazenar e transportar. Quando sua opção for realizar esse processo em casa, então ela tem que trazer para ser pasteurizada, né, e armazenada no banco de leite. Então, tem até os requisitos, né, que o leite ele precisa ficar refrigerado, né, pode ficar no congelador. E esse suporte ele é feito também, né, pelo serviço de enfermagem e lactário. Agora, como é que funciona a questão do hospitalismo? O hospitalismo ele foi tratado pela primeira vez pelo psicanalista René Spitz, que ele fez um trabalho, né, envolvendo a relação entre mãe e filho. Então, isso ocorreu, né, lá após a Segunda Guerra Mundial, em que ele observava, né, as crianças órfãs e abandonadas que eram deixadas em abrigos, né, ou hospitais. Aí, assim, a criança recebia, né, os cuidados físicos necessários, mas não tinha afeto e nem atenção, ou o afeto era muito pouco. Então, isso fez com que ele descrevesse os efeitos terríveis da falta de atenção qualitativa nos recém-nascidos. E aí, para a gente avaliar, entender melhor, né, esse conceito de hospitalismo, ele é como se fosse o conjunto, né, ou
somatória de prejuízos que o ser humano adquire pelo fato de permanecer internado em um hospital durante, né, um período de tempo, né? Então, quanto mais longo, mais é possível, né, desenvolver o hospitalismo. Então, ele refere muito às características institucionais, né? Porque ele fala da questão de prestar uma assistência mesmo subjetiva, né? Uma assistência que ela vai além do físico, né? Mas ela atende às demandas biopsicossocial, né? Então, ele fala, né, das necessidades subjetivas da pessoa, né? De tratar a pessoa como um ser único, né? Então, é muito assim, desafiador a gente, né, como profissional de enfermagem, se atentar, principalmente na correria e na demanda, né? Mas a gente precisa observar o paciente como um todo, né? Que é aquele chamado forma holística. E a síndrome do hospitalismo, ele vai falar de alguns sinais, né? Como, por exemplo, o isolamento, introspeção, né? Que é quando ele não interage com os demais, apatia, que é aquela tristeza, indiferença, e o pensamento pessimista, né, em relação a si mesmo, ou seja, achar que é um estorvo na vida dos familiares, ou que nunca vai ficar bom, ou porque que isso acontece com ele, entendeu? E o hospitalismo na criança, ele acaba sendo mais perigoso, né, mais grave, por quê? Porque a criança, né, ainda está em fase de desenvolvimento. Então, vamos pensar que trauma, né, poderia ficar para aquela criança, né? E isso vai acontecer de forma gradual, porque a criança ela vai perdendo o interesse, né? Se tornando apática, sem tonicidade motora, vai ter dificuldades de se adaptar ao meio, vai ter um atraso no seu desenvolvimento. Então, isso vai repercutir muito nas suas alterações emocionais e fazendo com que ela tenha comportamentos graves, né? Como, por exemplo, deixando de se alimentar, quando ela tem a privação materna ou até mesmo de outro familiar, né, que ela está muito apegada, ela pode vir, né, sentir isso e vir até mesmo a morrer. Então, assim, as reações, né, de um ser vivo no ambiente que o cerca, eles podem ser chamadas de comportamento. Para que tal reação ocorra, é necessário que haja captação dos estímulos, né, no meio através de órgãos do sentido e processamento de informações, formando a resposta. Ou seja, aqui ele está explicando como é que o cérebro atua, né? Somente dentro da criança, né? Como é que a criança vai se comportar tendo que lidar, né, com essa condição de internação. E os estímulos externos, eles vão mobilizar as reações de estresse. Então, essas reações de estresse, elas vão desencadear tanto a dificuldade em melhora naquele quadro, né, que por conta que ela se internou, e também pode apresentar outros sinais e sintomas para outras doenças, né, pode desenvolver outros quadros de doença, né. Então, assim, é muito importante se atentar e se preocupar com isso. E quais são as causas, né? O que pode estar causando? Justamente as internações de longa permanência, a separação ou ruptura do vínculo afetivo entre a família, a falta de pertencimento, né? Ou seja, de não se sentir pertencente àquele local, porque ali é um hospital, né? Diferente do que ela fazia, do que ela convivia. E também um ambiente hospitalar, né? Porque, querendo ou não, um ambiente hospitalar é um ambiente hostil, né? Onde todo mundo veste branco, todo mundo tá sério, tá na correria, entendeu? Então, assim, é um ambiente que a criança não tá adaptada, na verdade, ninguém, né? Nenhum adulto. Então, vai, assim, fragilizar, né? Vai fazer com que ela ocorra até a perda da imunidade. Então, o cuidado, né, operacional oferecido pelos profissionais de saúde, ele pode funcionar como um substituto temporário, né? Como algo necessário para suprir as prioridades básicas de sobrevivência. Mas interagir somente com tais estímulos e vinculações superficiais, ele vai fazer com que, um tempo, a criança ela vai perder esse interesse gradativo, né? Então, pode desenvolver uns comportamentos automáticos, né? Conforme o que ele é ofertado.
Então, além dos casos que eu já citei antes, né, como isolamento, introspeção, apatia, tem também a questão da indiferença, né, quando a criança ela não dá atenção para o outro, para o que está sendo feito com ela. Sensação de ruptura, afastamento emocional da família, dependência crônica do outro, né, porque querendo ou não é o outro que vai estar cuidando, né, principalmente da criança, de fazer coisas que ela não pode mais estar fazendo. Ela não tem mais autonomia, desinvestimento afetivo, né, vai perdendo, né, essa questão da afetividade. Isso ocorre, por exemplo, na UTI, né, porque a UTI ela afasta muito o vínculo familiar, né, porque tem um horário de estar acompanhando aquela criança dentro da UTI. Então, ela vai fazer com que ela define mais, por conta, né, do tempo que ela tem de permanência naquele local. Pensando também nas intervenções psicológicas, né, então a gente fala muito na questão da prevenção, né, que é uma forma que a gente pode intervir, né, prevendo. Como é que a gente pode prever? Através, né, dos estímulos cognitivos e afetivos, né? Ou seja, aqueles pacientes que estão no período de coma ou de sedação, ou até mesmo voltando, né, a reorientação e a ambientação do local, eles precisam, né, ter um plano terapêutico individual, que quem faz isso é a equipe, então ele vai trabalhar conforme as necessidades, lembra do Nanda? Pois é, né, quais são as necessidades básicas, né, do ser humano? Então ele vai trabalhar com aquelas necessidades e realizar os possíveis diagnósticos de enfermagem, que ele consegue entender ali para enfrentar. Tem também, né, a aproximação da família ao ambiente de UTI, evitando assim a quebra dos laços afetivos. Outra forma também de prevenção são os profissionais sempre auxiliar na manutenção desse vínculo familiar, né? Então, não só pensar no trabalho em si, nas suas atividades e protocolos que precisam ser seguidos, mas também ter um cuidado com a família daquele paciente, né? Porque eles representam a sua rede de apoio e referência principal do ser humano. Então, quando tem esse afastamento prolongado, eles acabam, né, que acelera o processo de perda de seu significado, né? Perda da sua identidade. E aí acaba se instalando a síndrome do hospitalismo. Um outro também fator essencial seria preservar, né, a vinculação com seus familiares, né? Conhecer um pouco a rotina da família, que quando essa criança também preparar um ambiente familiar para essa criança retornar, porque pode ser que essa criança ela retorne, né, com alguma demanda ou necessidade, né, de cuidado. Então a criança ela pode precisar de alguma outra necessidade, né? Não vai voltar mais talvez à sua rotina normal. Então a família precisa estar preparada para isso também, né? Quando ela sair do hospital. E a gente se despede por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficar disponível para as dúvidas, né? Tira dúvidas e também observações, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.